Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre imunização. Espero que vocês gostem, ativem as notificações, deixem os seus comentários e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Bons estudos e eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos então a nossa aula. Bom, então a imunização é um procedimento em que o sistema imune adaptativo ele é manipulado com um antígeno específico para imitar uma infecção por um determinado patógeno. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, né, o sistema imune adaptativo ele tem memória e ele é específico. E é graças a essa memória que foi possível, então, o advento da imunização. Então, essa imunização, ela estimula a imunidade protetora contra o antígeno sem causar a doença. Por mais, então, que o indivíduo ele entre em contato com o patógeno através dessa imunização, esse patógeno, nós veremos posteriormente que ele não é capaz de induzir a doença naquele indivíduo. Então, é um processo em que o indivíduo adquire a capacidade de se defender contra agentes infecciosos e tornar-se imune. Então, a imunização ela começou por volta de 1780 com Edward Jenner, e esse pesquisador ele queria investigar, né, criar uma imunização contra a varíola. A varíola é uma doença causada vírus do gênero ortopoxvírus. Ela é transmitida pelo contato com pessoas contaminadas, principalmente com as secreções dessa pessoa. E como sintomas ela pode apresentar, né, causar naquele indivíduo febre, mal-estar, pápulas, vesículas e pústulas. Então, essa é uma imagem de um indivíduo com a varíola. Então, essas lesões em todo o corpo daquele indivíduo eram bem características da doença. Aqui abaixo é uma imagem mostrando, então, essas vesículas, essas pápulas, né, na mão desse indivíduo. E essas estruturas estavam cheias de partículas virais responsáveis pela varíola. E essa doença ela foi erradicada, então, desde 1980. Jenner, então, como ele queria criar uma vacina contra a varíola, ele, então, pegou as pústulas secas de indivíduos contaminados e pequena quantidade desse material era dado a pessoas saudáveis, de forma intranasal ou intradérmica. Essa intradérmica era através de machucados, de arranhões que eram feitos na pele daquele indivíduo saudável. Então, esse procedimento ficou conhecido como variolação. Então, pegava as pústulas secas de um indivíduo com a varíola e passava numa pele danificada, numa pele machucada, numa pele com abertura de um indivíduo saudável, para que esse indivíduo saudável ficasse, né, imune àquela doença. Mas qual que foi o problema desse procedimento? Que muitas pessoas desenvolviam a doença. Então, o objetivo não era esse, o objetivo era só imunizar as pessoas. Mas, como consequência, as pessoas saudáveis passaram a desenvolver a doença. Então, Jenner chegou à conclusão de que esse procedimento não era viável, tendo em vista que as pessoas passavam a desenvolver a varíola. Então, Jenner usou o vírus relacionado à varíola bovina como vacina para a varíola. Então, o vírus da varíola bovina recebia o nome de vacínia. Esse vírus da varíola bovina, então, era inoculado nos seres humanos para imunizá-los. E esse vírus, ele gerava sintomas muito, muito brandos nos seres humanos, mas aquele ser humano estava, então, desenvolvia imunidade, desenvolvia proteção contra o vírus da varíola. Então, no século XIX, a vacina de Jenner substituiu a variolação.
Vacina e vacinação derivam de vacus, do latim, que significa vaca. Então, a vacinação é qualquer imunização que induza a imunidade protetora contra um agente patogênico. Então, dessa forma, Jenner conseguiu criar a vacinação. Existem 3 tipos de vacinas em relação à composição delas. Então, existe a vacina que é de vírus morto ou inativado, que essa vacina, então, ela é formada por partículas virais tratadas com substâncias que deixaram esses vírus incapazes, né, ou essas partículas virais incapazes de replicar. Então, os vírus, eles não são capazes de causar a doença porque eles estão mortos. Geralmente, essas vacinas não geram efeitos colaterais e podem ser necessárias doses múltiplas, que são chamadas de doses de reforço. Como exemplo, né, de vacinas que contêm vírus mortos ou inativados, existem as vacinas contra a raiva e as vacinas contra a gripe, né, que são manipuladas todo ano contra um tipo diferente de vírus, tá? Então, essas 2 vacinas são formadas por vírus mortos ou inativados e elas não são capazes de formar, de induzir, de desenvolver a doença naquele indivíduo que toma essa vacina. Existem também as vacinas que são feitas de vírus vivos, mas esses vírus são atenuados ou enfraquecidos. Então, esses vírus, eles sofreram alguma mutação, né? Eles são vivos, mas enfraquecidos. Não são patogênicos, então não causam uma doença naquele indivíduo. Podem causar alguma reação, e essa reação é chamada de reação adversa. Então, é possível que aconteça alguma reação? Sim, é possível, mas não é obrigatoriamente que vá acontecer, tá? Geralmente, a dose dessa vacina é única. E como exemplos, temos a vacina contra o sarampo, a cachumba, a febre amarela e a poliomielite. E ela não é recomendada para pacientes imunossuprimidos e nem gestantes, porque esses indivíduos já podem estar com a imunidade debilitada e ter mais reações adversas do que normalmente poderia acontecer. Existem as vacinas que são também formadas e feitas de subunidades, então elas são produzidas contra alguns vírus usando somente determinados componentes da superfície dos vírus. E nessas vacinas não tem nem o vírus morto e nem o vírus vivo atenuado. É somente alguma estrutura da superfície desse vírus. Como exemplos, temos as vacinas contra a hepatite B e contra o papiloma vírus humano, que é o HPV. Em relação às bactérias, né, a imunização, as vacinas, né, voltadas para nos defender contra bactérias, elas têm as mesmas abordagens para os vírus. Então, por exemplo, a BCG, né, é uma vacina formada por uma bactéria viva enfraquecida, atenuada, tá? Então, essa vacina, ela vai nos defender contra a tuberculose. E ela é de dose única e a idade recomendada é ao nascer. Tem a DTP, que é difteria, tétano e pertussis, que é contra, né, a coqueluche, a difteria e o tétano. Ela é formada, essa vacina, por toxoides, que são proteínas inativadas, capazes de induzir a imunidade no indivíduo. São necessárias 3 doses. A primeira dose aos 2 meses de vida, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses de vida. Então, as vacinas são eficazes em razão da imunidade adaptativa por conta da memória dessa imunidade. O contato com o patógeno estimula a proliferação e a diferenciação das células B para produzirem grande quantidade de anticorpos. E o anticorpo é o mecanismo mais importante da resistência à doença induzida por vacina. E existe também as células T de memória, né,
presentes, né, para imunizar, para defender, para proteger aquele indivíduo que foi imunizado. Existem dois tipos de imunização. A imunização passiva, que é aquela que é transferida e temporária. Então, o indivíduo ele recebe anticorpos ou via transplacentária, anticorpo da classe IgG, ou pelo aleitamento materno, que é o IgA. Então, o indivíduo ele recebe passivamente anticorpos. O organismo ele não entra em contato com o antígeno. A resposta é rápida, eficiente e temporária e é um tipo de imunização natural. A imunização ativa recebe esse nome porque o indivíduo vai entrar em contato com o antígeno para que seu corpo induza a produção de anticorpos específicos contra esse antígeno. Então, o sistema imune daquele indivíduo é ativado a produzir anticorpos contra aquele antígeno específico. Ela desenvolve memória contra o antígeno e é considerada artificial. As etapas para o desenvolvimento de uma vacina são várias etapas, né? Então, existem os ensaios pré-clínicos, que são realizados em modelos animais. Feito isso, né, foi constatado que a eficácia daquela vacina é alta, então vai para a próxima fase, que é a fase 1. Essa fase 1 é realizada, então, em voluntários para avaliar a segurança e a resposta imune frente àquela vacinação. Se ocorreu tudo certo, se essa fase teve sucesso, então vai para a fase 2, que é feita em pequeno número de pessoas para ter indicação da eficácia da vacina. Se essa eficácia é comprovada nessas pessoas, então vai para a fase 3, para mais uma vez comprovar a eficácia e segurança. Comprovado, então, vai para a fase 4, que vai ser aplicada, então, essa vacina em grande número de pessoas. Vale lembrar, né, que todos os efeitos, todas as reações adversas que a vacina pode causar são observados em todas as fases. Então, se em alguma dessas fases acontece algum efeito adverso considerado grave, como, por exemplo, a morte de um voluntário, então, naquele momento, né, aquele estudo não é prosseguido, tá? Então, é um método seguro, é um método confiável, tem doenças que ainda não têm vacinas, né? Ou por conta do parasita, que é muito complexo o seu ciclo, então, que infelizmente ainda não foi possível criar uma vacina. E sabe-se, né, que esse processo é um processo lento, é um processo demorado, mas que quando a vacina, então, surge diante daquela doença, né, para nos proteger, é algo seguro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né, uma aula muito importante que é sobre imunização. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, deixem nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.